fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Direto do plenário está de volta, já com as imagens do retorno dos ministros ao plenário do STF. É a segunda parte da sessão plenária da tarde de hoje, com a expectativa da continuação e possivelmente encerramento do voto da ministra Rosa Weber nas ações declaratórias de descumprimento de preceito fundamental sobre a questão do indulto ao deputado Daniel Silveira. Acompanhando ao vivo direto do plenário. A sessão, renovando minha saudação a todos. E dando Ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. 965, 966, no canto direito inferior da tela, uma intérprete de Libras. Sobre a minha relatoria, chegou ao tópico, como adiantei, em que faço breve análise histórica da graça enquanto gênero, em nosso ordenamento jurídico, desvelando ainda o texto da Constituição Federal de 1988 a respeito. Relembro que a Constituição Imperial de 1824 atribuiu competência ao imperador, legítimo detentor do poder moderador, o perdão e a comutação das penas impostas pelo Judiciário. Em pauta, julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota a ministra, presidente e relatora, Rosa Weber. Na sistemática atinente à clemência. Ao presidente da República competia indultar e comutar as penas nos crimes sujeitos à jurisdição federal, ressalvados os crimes de responsabilidade cometidos por funcionários públicos, pelos ministros de Estado e, neste último caso, também os crimes comuns. Já a concessão da anistia, com a primeira Constituição republicana, passou a ser de competência privativa do Congresso Nacional. A Constituição de 34 alterou novamente o regramento do tema. Não obstante, manteve a atribuição do presidente da República de perdoar e comutar penas, agora sem a restrição concernente aos crimes federais e com a necessidade de proposição dos órgãos competentes. A anistia se manteve na esfera de atribuições privativas do Poder Legislativo. A Constituição, ou a Carta de 1937, fruto de um período autoritário, outorgou ao presidente da República o exercício da graça. Essa foi a primeira vez em que a Carta Política se referiu à clemência como graça. Pode-se dizer que, sob a égide dessa ordem constitucional, o presidente exercia em plenitude a prerrogativa do perdão, ou seja, podia inclusive conceder anistia. No âmbito da legislação infraconstitucional, o Código de Processo Penal, vale destacar, adota a nomenclatura graça, e isso se deve principalmente ao fato de que, editado sob a égide da Carta de 1937, se valia do termo. Curiosamente, no entanto, o Código de Processo Penal, mesmo ausente previsão constitucional específica quanto ao indulto, a anistia e a graça em sentido estrito, adotou concepção que diferencia, na essência, tais institutos. A Constituição de 46, por sua vez, restaurou a dualidade existente até 1937. A anistia voltou a ser de competência privativa do Congresso Nacional, e já o indulto e a comutação da pena permaneceram na esfera de competência do presidente da República, com audiência dos órgãos instituídos em lei.
A expressão graça não figura no texto constitucional de 1946. As constituições de 1967 e de 1969, esta materializada na emenda constitucional número 1, fruto do período da ditadura militar vivenciado em nosso país, mantiveram no ponto as disposições da Constituição de 1946. Convém anotar que a Lei de Execução Penal, editada sob a égide da Constituição ou da Emenda Constitucional número 1 de 1969, dispõe sobre a anistia, o indulto coletivo e o indulto individual. A expressão graça não é utilizada e adotou-se o termo indulto individual para designar a graça em sentido estrito. Finalmente, a nossa Constituição de 1988 preservou, em grande medida quanto ao tema, a estrutura normativa que vinha desde 1946. Compete ao Poder Legislativo a concessão de anistia. É atribuição do Presidente da República, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, a concessão de indulto e a comutação das penas. Importante ressaltar que, ao contrário do que sucedeu com as constituições imediatamente anteriores, a Magna Carta de 1988 voltou, tal como a Constituição de 1937, a utilizar o termo graça. Fê-lo, no entanto, em contexto diverso. No texto atual, o vocábulo graça é utilizado apenas e tão somente no dispositivo constitucional que restringe expressamente a clemência, vale dizer, não como um instituto de atribuição do Presidente da República, tal como ocorria à época. Confira-se a redação dos dois preceitos da Constituição de 1988 que versam sobre a clemência ou o perdão. São eles o artigo 5º, inciso 43, aspas, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E o segundo dispositivo é o artigo 84, inciso 12, que reza: compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Como visto, apenas um único dispositivo da Constituição Cidadã de 1988 utiliza a expressão graça. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, por sua vez, interpretou o artigo 5º, 43 da Carta Política, em sede de habeas corpus, adotando a compreensão de que o termo graça, nele inscrito, não corresponde à graça em sentido estrito. Ao exame em pauta, julgamento conjunto ADPFs 964, 965, 966 e 967. Vota a ministra relatora e presidente do STF, Rosa Weber. A interpretação conferida ao artigo 5º, 43 da Constituição Federal, pelo ministro Marco Aurélio, para o qual o vocábulo graça, contido no referido dispositivo constitucional,
traduziria graça em sentido estrito. Naquela sentada, o ministro Marco Aurélio votou pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso 1 da Lei 8.072, de 1990, ao entendimento de que referido dispositivo, ao afastar a possibilidade de concessão de indulto aos crimes hediondos, promovia inserção de nova hipótese restritiva não contemplada no artigo 5º, 43 da Constituição Federal, a configurar inconstitucionalidade manifesta. Nada obstante, o Tribunal Pleno concluiu de forma diversa, por maioria. Transcrevo quanto ao ponto, fragmento do voto proferido pelo ministro Sepúlveda Pertence na oportunidade. Aspas. É só comparar esse inciso 43 do artigo 5º com o inciso 12 do artigo 88, para ver que no artigo 88, em todo o conjunto do rol de atribuições presidenciais, não há alusão à graça, mas apenas ao indulto e à comutação de penas. O que deixa claro que, usada a expressão graça em outro preceito da CLT, nele se hão de compreender tanto o indulto quanto a comutação de pena a que alude o artigo 84.12, para confiá-los à competência do presidente da República. Deste modo, continua o ministro Sepúlveda Pertence, fico apenas na Constituição e entendo que, no artigo 5º, 43, a referência à graça, que abrange não só o indulto e a comutação de penas individuais, mas também o indulto coletivo, que é também modalidade do poder de graça, que se pode exercer, como é usual, pela fixação de critérios gerais para a extinção ou comutação parcial de penas. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. A primeira turma desta casa não emprestou à expressão graça, constante do artigo 5º, 43 da Constituição, conotação restritiva. Assim, nos termos dos citados precedentes, referido vocábulo, graça, foi empregado na Carta Política como gênero e não como espécie. A título de exemplo, neste exato sentido, eu estou aqui a transcrever a ementa do HC 8.567, relatoria do ministro Elmar Galvão, primeira turma, 2002. É bem verdade que tal fato não inviabiliza a atividade conformadora inerente ao poder legislativo. Como já tive oportunidade de externar nesse plenário, ao contrário do que ocorreria caso se adotasse a concepção da Constituição como um instrumento veiculador de deveres e de obrigações para todos os aspectos imagináveis da atividade legislativa, o que a doutrina chama de Constituição genoma, não é necessário reconhecer no texto constitucional norma autorizativa para toda e qualquer deliberação legislativa. O reconhecimento do importante papel desenvolvido pelo legislador infraconstitucional e a existência de ampla margem de discricionariedade conformadora não excluem, contudo, a necessidade de observância e de respeito às balizas constitucionais. Retomo aqui um ponto também de relevância. A legislação infraconstitucional, o Código de Processo Penal, artigos 734 a 740, e a Lei de Execução Penal, artigos 188 a 192, prevê e disciplina a graça em sentido estrito ou o indulto individual. Como ressaltado acima, ambas as disposições normativas são frutos de períodos autoritários pelos quais passou o nosso país. O Código de Processo Penal, editado em 1941, para vigorar a partir de janeiro de 1942,
sob a égide da Constituição de 37, utiliza a nomenclatura abandonada por todas as constituições subsequentes. Elas, até mesmo as do período da ditadura militar, não concentraram formalmente a clemência nas mãos do presidente da República, tal como sucedia na Carta de 1937. Como apontado pelo sempre ministro decano Celso de Mello, a Carta de 37, coerente com o espírito autoritário que a animou, deferiu tucur ao presidente da República o exercício de todas as faculdades inerentes ao poder de graça. Vê-se, pois, que foi sob a égide da Constituição de 37 que, frise-se, concentrava todo o perdão nas mãos do presidente da República, que o Código de Processo Penal foi elaborado com previsão expressa de graça em sentido estrito. Porém, ou melhor, por outro lado, a Lei de Execução Penal também dispõe, embora com outra terminologia, a de indulto individual, sobre a graça em sentido estrito. Destaco também que, à época em que editados os referidos diplomas legais, o plano constitucional não contemplava de modo expresso os princípios básicos informadores da administração pública. Eu passo a fazer uma análise dentro ou à luz da Constituição de 1988 da inovação consistente na expressa menção a alguns princípios a que se submete a administração pública direta e indireta, invocando aqui o magistério de Maria Silvia Zanella de Pietro. Invoco o magistério jurisprudencial do ministro Carlos Aires Brito, também doutrina estrangeira, e digo que, assentadas tais premissas, poder-se até cogitar da incompatibilidade do indulto individual com a ordem constitucional positiva em vigor, na esteira de algumas manifestações doutrinárias. Mas eu, embora examinando o tema de forma ampla e por diversos ângulos, entendo de superá-lo na esteira da tradição da nossa jurisprudência. Aí, então, deixo essa parte do voto de lado e digo que o faço, inclusive porque, no caso em análise, há fundamento suficiente por si só para a integral procedência dos pedidos deduzidos nestas ADPFs quanto à desconformidade do decreto impugnado com a nossa ordem constitucional. Abro o item ADI 5874, reconhecimento da possibilidade de ocorrência de desvio de finalidade. E digo que essa Suprema Corte, quando deste julgamento de que ficou redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, já teve a oportunidade de se manifestar em controle concentrado a respeito da competência presidencial prevista no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Naquela assentada, este tribunal, por maioria, proclamou a constitucionalidade do decreto 9.246, de 21 de dezembro de 2017, editado pelo então presidente da República. Transcrevo a ementa do julgado, redatoria, repito, do ministro Alexandre de Moraes. E digo que se impõe, por dever de coerência e de lealdade,
tecer algumas breves considerações para adequada compreensão de seu teor e de seu alcance a respeito do julgamento supramencionado. Em primeiro lugar, o objeto de exame na ADI 5.874 era, como acabei de referir, o Decreto 9.246, que, a teor de seu artigo 1º, consubstanciava indulto coletivo. Transcrevo o dispositivo. Artigo 1º. O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que até 25 de dezembro de 2017 tenham cumprido. Continuo eu. Inequivocamente, portanto, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento desta ação de controle concentrado, a ADI 5874, limitou-se a realizar a aferição de compatibilidade do decreto de indulto de natureza coletiva com o ordenamento jurídico constitucional. Vale dizer, nada se decidiu em relação à figura individual do indulto, circunstância dos presentes autos. A verdade é que, pelo menos desde 1988, essa Suprema Corte nunca se deparou com a controvérsia constitucional concernente à prerrogativa constitucional, concernente à prerrogativa presidencial de concessão de graça em sentido estrito ou de indulto individual. Esta, por conseguinte, é a primeira vez em que esta Casa se pronuncia sobre o tema em sede de controle concentrado. Em segundo lugar, cumpre esclarecer que, ao exame da ADI 5874, não obstante decidido que o indulto configura ato privativo e discricionário do Presidente da República, este Supremo Tribunal Federal não endossou, repito, a tese de impossibilidade absoluta de sindicância do decreto presidencial de indulto na via judicial. Julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota a ministra relatora e presidente do STF, Rosa Weber. No tocante a aspectos formais. O que não é possível, segundo o precedente citado, é invadir o campo de competência privativa do presidente da República no que diz com o mérito da concessão da clemência príncipes. Quanto ao ponto, parece-me importante ressaltar que o ministro Alexandre de Moraes, designado redator para o acórdão, em seu voto, seguido pela maioria dos integrantes do Tribunal Pleno, expressamente consignou a admissibilidade do controle de constitucionalidade do decreto de indulto, inclusive quanto à ocorrência de desvio de finalidade. Colho do voto proferido por Sua Excelência naquela oportunidade. Aspas. A concessão de indulto, mesmo tendo caráter discricionário quanto ao mérito, está vinculada ao império constitucional, pois, como muito bem ressaltado por Jacques Chevalier,
O objetivo do Estado de Direito é limitar o poder do Estado pelo de direito. É limitar o poder do Estado pelo direito. O Estado de Direito exige a vinculação das autoridades ao direito. E aqui a invocação da doutrina de Karl Laretz. E, portanto, continua o ministro Alexandre, o presidente da República, ao editar o decreto de indulto, deve respeito às exigências constitucionais. Assim como... Estou tentando me encontrar aqui na... Assim como nos demais atos administrativos discricionários, como apontado por Wedel, a existência de um controle judicial mínimo, que deverá ser sob o ângulo de seus elementos, pois, embora possa haver competência do agente, é preciso ainda que os motivos correspondam aos fundamentos fáticos e jurídicos do ato e o fim perseguido seja legal. O Poder Judiciário deve exercer somente o juízo de verificação de exatidão do exercício de oportunidade perante a constitucionalidade do decreto de indulto. Prossegue o ministro Alexandre no voto. A análise da constitucionalidade do decreto de indulto deverá igualmente verificar a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão discricionária com os fatos. Se ausente a coerência, o indulto está viciado por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos, que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias. Aqui está sendo citada a doutrina de Tomás Ramon Fernandes. Prossegue o ministro Alexandre no voto. A opção conveniente e oportuna para a edição do decreto de indulto deve ser feita legal e moralmente pelo presidente da República, e somente sua constitucionalidade deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, conforme teoria já consagrada em relação a todos os atos discricionários do poder público. Essa Suprema Corte tem o dever de analisar se as normas contidas no decreto de indulto, no exercício do caráter discricionário do presidente da República, estão vinculadas ao império constitucional. Fecho aspas. Na mesma direção, o voto do ministro Celso de Mello, ao acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes e compor a corrente majoritária no referido julgamento, atestando a possibilidade de controlar, utilizando a teoria do desvio de finalidade, de controlar o decreto de indulto, utilizando a teoria do desvio de finalidade. Entendeu, no entanto, naquele caso, Sua Excelência, ausente o vício em relação ao ato normativo lá impugnado. Confira-se, aspas, não reconheço configurada na espécie qualquer das hipóteses de desvio de finalidade, que, segundo sustenta a douta Procuradoria-Geral da República, deslegitimaria o ato político de concessão de indulto objeto da presente ação direta.
Não questiono a afirmação de que o desvio de finalidade qualifica-se como vício apto a contaminar a validade jurídica do ato administrativo, inquinando-o de nulidade, tal como adverte o magistério doutrinário. E aqui há uma referência a inúmeros doutrinadores e obras, como só ia acontecer nos votos sempre brilhantes do ministro Celso de Mello. Continua Sua Excelência. A configuração desse grave vício jurídico, no entanto, que recai sobre um dos elementos constitutivos do ato administrativo, pressupõe a intenção deliberada por parte do administrador público de atingir objetivo vedado pela ordem jurídica ou divorciado do interesse público. O ministro Celso aqui se reporta ao magistério de José dos Santos Carvalho Filho. E continua, desígnio esse que não se presume sob pena de subversão dos postulados referentes à presunção de legalidade, de veracidade e de legitimidade que se reveste todo e qualquer ato emanado da administração pública. Fecho aspas. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia, embora vencidos quanto à procedência do pedido, no caso submetido a julgamento naquela oportunidade, acentuaram expressamente nos respectivos votos a possibilidade de o Poder Judiciário analisar, em relação ao decreto de indulto, a ocorrência ou não de desvio de finalidade. Entenderam todos eles, no caso, presente o vício em referência no decreto lá impugnado, ponto no qual restaram vencidos. Ou seja, no julgamento da ADI 5.874, houve, de fato, maioria pela possibilidade deste Supremo Tribunal Federal avaliar a existência ou não de desvio de finalidade em decreto de indulto. Em pauta, STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota a ministra relatora Rosa Weber. Nessas arguições foi sustentado que essa Suprema Corte jamais afirmou, no referido julgamento plenário, que a competência privativa do presidente da República para a edição do decreto de indulto reveste-se de caráter absoluto, sem qualquer tipo de restrição. Na verdade, como explicitado a partir de fragmento do voto prevalecente e da manifestação de outros ministros, foi acentuada, isto sim, a possibilidade de controle de constitucionalidade do indulto, especialmente sob o ângulo do desvio de finalidade. Acentuo que, no meu entendimento, alicerçado em especial na doutrina de Odete Medauer, o ato político ou ato de governo é espécie do gênero ato administrativo, motivo pelo qual reputo igualmente aplicável a ele os princípios regentes da administração pública. O indulto, como procurei explicitar, se caracteriza como ato de governo ou ato político, o que leva à compreensão de que integra a categoria de ato administrativo. E aqui me reporto ao magistério de Cretela Júnior. E sempre, por óbvio, no voto, cito a fonte. Os atos administrativos, como se sabe,
possuem 5 elementos básicos constitutivos da vontade da administração pública, quais sejam sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Vício em quaisquer destes requisitos torna viável a invalidação do próprio ato administrativo, inclusive pelo Poder Judiciário. Examina o sujeito, que pode ser definido como aquele a quem a lei ou a Constituição atribui competência para a prática do ato. A competência, por sua vez, é o conjunto de atribuições previamente estabelecidas dos agentes públicos. Parece-me óbvia no ponto a possibilidade de o Poder Judiciário invalidar um indulto editado por agente público incompetente, sem que isso se afigure como invasão do mérito administrativo da questão. O indulto, no entanto, a teor do artigo 84, 12, combinado com o seu parágrafo único, é de competência privativa do presidente da República, mas pode ser delegado aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Acaso agente diverso destes elencados, por exemplo, venha a editar um indulto, ainda que por delegação do presidente da República, inequivocamente, a meu juízo, este será um ato viciado que não poderá produzir qualquer efeito. Sendo imperativo, por dever de ofício, o reconhecimento pelos magistrados de sua invalidade. Já o objeto é o efeito jurídico prático que se pretende produzir com a edição do ato administrativo. A doutrina afirma que o objeto deve ser lícito, ou seja, aceito pelo ordenamento jurídico. Possível, vale dizer, realizável no mundo dos fenômenos e do direito. E moral, isto é, em conformidade com princípios éticos, ou seja, de acordo com comportamentos aceitos como corretos e justos. Este é o magistério de Maria Silvia Zanella de Pietro. Nesse ponto, mais uma vez, entendo evidente a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário, acaso o objeto seja, por exemplo, proibido pelo ordenamento jurídico. A situação é simples e decorre de modo expresso da própria Constituição Federal. O presidente da República, de acordo com o artigo 5º, 43, não pode conceder indulto aos condenados pela prática do crime de tortura. Assim, caso edite um decreto com esse teor, o ato materializado será inválido, tendo em vista a ilicitude do objeto. Da mesma forma, se o presidente da República conceder indulto coletivo a condenados por crimes praticados na Argentina, que cumpram pena na Argentina, sem qualquer relação com o Brasil, por exemplo, o objeto será tido por impossível a evidenciar sua invalidade. Seguindo essa mesma linha, acaso o chefe do Poder Executivo seja investigado pela prática de crime comum perante esse Supremo Tribunal Federal, cometido no exercício do mandato presidencial, e conceda a si próprio, no último dia do seu mandato, clemência, eximindo-se de eventual punição, referido decreto seria inválido, haja vista a evidente imoralidade do objeto. Aquele que exerce o poder e se utiliza do cargo e das prerrogativas do cargo para conceder privilégio a si mesmo, viola, na minha concepção, o mais natural senso de correção, justiça, equidade, neutralidade, imparcialidade e objetividade. Já quanto à forma, há duas concepções.
uma de caráter mais restrito, a outra mais ampla. Na acepção restritiva, forma desunicamente como meio de materialização externa do ato administrativo. De modo amplo, forma significa não só a exteriorização do ato, mas engloba todas as formalidades antecedentes que devam ser observadas no curso da formação do ato administrativo. Caso o presidente da República, de modo impróprio e indevido, conceda indulto verbalmente, ainda que perante público amplo e mediante divulgação pelos meios de comunicação, há desrespeito à forma, a evidenciar a invalidade do ato administrativo em questão. O Poder Judiciário, ao pronunciar tal nulidade, não se está imiscuindo em atividade administrativa de competência privativa de outro poder. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota a ministra relatora Rosa Weber. Ensejadora da edição do ato administrativo, vale dizer, vincula-se aos pressupostos fáticos e jurídicos que ocasionam a prática do ato. A motivação, de outro lado, que não se confunde com o motivo, diz com a explicitação escrita das razões para a edição do ato administrativo. A sua ausência acarreta a nulidade do ato por vício de forma. Desenvolveu-se nesse aspecto a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo conecta-se diretamente às razões indicadas como fundamento para a edição do ato. Assim, e aqui eu transcrevo a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, a invocação de motivos de fato falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato, mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido antecipadamente os motivos que ensejariam a prática do ato. De modo que, e aqui eu, do magistério de Maria Silvia, mais uma vez me valho, de modo que, quando a administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. Aqui, mais uma vez, caso os fundamentos explicitados pelo presidente da República, no momento de edição do indulto, sejam falsos e ou desconectados da realidade fenomênica, poderá o Poder Judiciário invalidar tal ato administrativo por mácula de motivo. Por exemplo, se indicado como fundamento para a concessão de perdão a policiais militares condenados por crimes culposos que não tenham tido decretada a perda da função pública, a baixa contingência de pessoal em determinada localidade, mas, ao revés, se observar o preenchimento naquela unidade da federação de todos os cargos existentes de policial militar, a razão indicada será tida como falsa e será invalidada em âmbito próprio. Temos ainda a finalidade como quinto elemento do ato administrativo. Podemos conceituá-la como o objetivo pretendido com a edição do ato. Em sentido amplo, sempre terá o fim de melhor consecução do interesse público primário. Já em sua concepção restritiva, vincula-se ao resultado específico que o ato deve produzir. Vê-se, portanto, que a existência de vício em quaisquer dos elementos constitutivos do ato administrativo permite a sua legítima invalidação pelo Poder Judiciário. É que referido controle, exercido, reitero, com lealdade pelo Poder Judiciário, em absoluto se confunde com incursão
indevida no mérito administrativo do ato. O mérito, nas palavras mais uma vez de Maria Silvia Zanella de Pietro, é o aspecto do ato administrativo relativo à conveniência e oportunidade, enquanto a análise dos elementos do ato administrativo refere-se à sua legalidade e à sua constitucionalidade. Destaco que o perdão, como ato de governo ou ato político, espécie do gênero ato administrativo, reveste-se de espectro mais amplo de discricionariedade. Disso não resulta, contudo, reafirmo, a sua insindicabilidade absoluta perante o Poder Judiciário, até porque alguns dos elementos do ato administrativo são totalmente vinculados, como, por exemplo, o sujeito, a forma e a finalidade em sentido amplo. Na realidade, como aponta Gustavo Bienenboim, a vinculação direta da administração à Constituição não mais permite falar tecnicamente numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e atos discricionários, mas isso sim, em diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade. Cito a fonte. Assim, considerados os diferentes graus de vinculação, a menor vinculação do ato de governo se faz presente no objeto, no motivo e na finalidade restrita. Em pauta, STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Sem acarretar qualquer interferência no mérito administrativo e ou violação da separação funcional de poderes. Nesse contexto, desenvolvida a teoria do desvio de poder ou desvio de finalidade, segundo a qual, quando o agente público competente pratica ato aparentemente ilícito, mas com o objetivo de atingir fim diverso do admitido pelo ordenamento jurídico, este ato será tido como nulo, tendo em vista a utilização indevida da discricionariedade administrativa. Celso Antônio Bandeira de Mello assim se pronuncia sobre a teoria do desvio de poder. Aspas, ocorre desvio de poder e, portanto, invalidade quando o agente se serve de um ato para satisfazer finalidade alheia à natureza do ato utilizado. Há, em consequência, um mau uso da competência que o agente possui para praticar atos administrativos, traduzido na busca de uma finalidade que simplesmente não pode ser buscada ou, quando possa, não pode sê-lo através do ato utilizado. É que sua competência, na lição elegante e precisa de Caio Tácito, visa a um fim especial, presume um endereço, antecipa um alcance, predetermina o próprio alvo. Não é facultado à autoridade suprimir esta continuidade, substituindo uma finalidade legal do poder com o que foi investido, embora pretendendo um resultado materialmente ilícito. Fecho aspas. Sucintamente, mas de modo preciso, pode-se dizer que ocorre desvio de poder quando um agente exerce uma competência que possuía, em abstrato, para alcançar uma finalidade diversa daquela em função da qual lhe foi atribuída a competência exercida. De dois modos pode-se manifestar o desvio de poder: quando o agente busca uma finalidade alheia ao interesse público. Isto sucede ao pretender usar de seus poderes para prejudicar um inimigo ou para beneficiar a si próprio ou amigo. Segundo,
quando o agente busca uma finalidade, ainda que de interesse público, alheio à categoria do ato que utilizou. Deveras, continua Celso Antônio, consoante advertiu o preclário Seabra Fagundes, nada importa que a diferente finalidade com que tenha agido seja moralmente lícita. Mesmo moralizada e justa, o ato será inválido por divergir da orientação legal. Exemplo da primeira hipótese, tem-se no caso de um superior que remove um funcionário para local afastado sem nenhum fundamento de fato que requeresse o ato, mas apenas para prejudicá-lo em razão de sua inimizade por ele. Exemplo da segunda hipótese, também continuo transcrevendo o grande administrativista Celso Antônio, ocorre quando o agente remove um funcionário que merecia uma punição a fim de castigá-lo. Ora, a remoção não é ato de categoria punitiva. O desvio de poder não é mácula jurídica privativa dos atos administrativos. Pode se apresentar igualmente por ocasião do exercício de atividade legislativa ou jurisdicional, ou seja, leis e decisões judiciais são igualmente suscetíveis de incorrer no aludido vício, porquanto umas e outras são também emanações das competências públicas, as quais impõem fidelidade às finalidades que as presidem. Assim, se o legislador ou o juiz delas fizerem uso impróprio, a dizer, divorciado do sentido e direcionamento que lhes concerne, haverão traído as competências que os habilitavam e os atos que produzirem resultarão enodoados pela indelével jaça do desvio de poder. Do desvio de poder, ao contrário do que habitualmente se afirma e do que nós mesmos vínhamos sustentando, diz Celso Antônio, nem sempre há um móvel, isto é, uma intenção inadequada. Com efeito, o agente pode equivocadamente supor que uma dada competência era prestante de direito para a busca de um dado resultado e, por isto, haver praticado o ato almejando alcançá-lo pela via utilizada. Neste caso, não haverá intenção viciada. É certo, entretanto, reforça o Celso Antônio, que o frequente, o comum, é que exista vício de intenção, o qual poderá ou não corresponder ao desejo de satisfazer um apetite pessoal. Contudo, em pauta, STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. O que vicia, portanto, não é o defeito de intenção, quando existente, ainda que através disso se possa, muitas vezes, perceber o vício, mas o desacordo objetivo entre a finalidade do ato e a finalidade da competência. Continuo eu. Na mesma linha, insta a trazer à colação decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes ao exame da medida cautelar no mandado de segurança 34.070, de onde colho, aspas, apesar de ser atribuição privativa do presidente da República a nomeação de ministro do Estado, artigo 84, inciso 1 da Constituição Federal, o ato que visa o preenchimento de tal cargo deve passar pelo crivo dos princípios constitucionais, mais notadamente os da moralidade e da impessoalidade. Interpretação sistemática do artigo 87, combinado com o artigo 37.2 da Constituição Federal.
A propósito, parece especialmente ilustrativa a lição de Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero na obra Ilícitos Atípicos. Dizem os autores a propósito dessa categoria, aspas, os ilícitos atípicos são ações que, prima facie, estão permitidas por uma regra, mas que, uma vez consideradas todas as circunstâncias, devem considerar-se proibidas. E por que devem ser consideradas proibidas? Pergunta. Porque, a despeito de sua aparência de legalidade, porque, a despeito de estarem, à primeira vista, em conformidade com uma regra, destoam da razão que a justifica, escapam ao princípio e ao interesse que lhe é subjacente. Trata-se simplesmente de garantir coerência valorativa ou justificativa ao sistema jurídico e de apartar com clareza discricionariedade de arbitrariedade. Prossegue a decisão e eu me centro em outro fragmento. Especificamente nos casos de desvio de finalidade, o que se tem é a adoção de uma conduta que aparenta estar em conformidade com uma certa regra que confere poder à autoridade, regra de competência, mas que, ao fim, conduz a resultados absolutamente incompatíveis com o escopo constitucional deste mandamento e, por isso, é tida como ilícita. Um último fragmento. Não importam os motivos subjetivos de quem pratica o ato ilícito. O vício ou ilícito tem natureza objetiva, a bem dizer, a comprovação dos motivos subjetivos que impeliram a mandatária à prática, no caso em tela, configura elemento a mais a indicar a presença do vício em questão, isso é, do desvio de finalidade. Termino a citação do voto do ministro Gilmar Mendes, ou melhor, da decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes no mandado de segurança 34.070. Desse modo, prossigo eu, a teoria do desvio de poder, criada em reação ao formalismo do direito público, aplica-se quando, a despeito da existência de regra autorizativa, o ato, ao atingir fim distinto do permitido, é praticado em transgressão a princípios jurídicos. Consoante Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero acentuam, o excesso de poder significa a utilização de um poder público, excedendo os limites estabelecidos na correspondente norma que confere poder. De acordo com a estrutura desse tipo de normas, do qual nos ocupamos antes, dizem eles, o excesso pode se referir a diversos aspectos: a competência do órgão, o que chamávamos de elemento Z, a forma do ato, DA, ou ao fim mesmo, isto é, a consequência, E, que se pretendia alcançar com o resultado, R, da norma que confere poder. O desvio de poder se refere exatamente a este último aspecto, ou, melhor dizendo, a conexão entre o resultado e a consequência. O que o Conselho de Estado francês começou a fazer a partir da segunda metade do século XIX foi anular certos atos da administração por entender que o poder conferido havia sido exercido para um fim distinto do previsto. Não desconheço, digo eu, a jurisprudência da Casa no sentido de que o desvio de finalidade ou desvio de poder deve ser cabalmente demonstrado, sendo certo que, tratando-se de atos normativos, a aplicação desta teoria precisa ser cautelosamente investigada, como aqui já se afirmou na ADI 1936,
relatoria do ministro Carlos Veloso, na ADI 5717, de minha relatoria. Ressalto, contudo, que mesmo no âmbito da jurisdição constitucional, esta Corte tem aplicado a teoria do desvio de poder, como evidenciam a ADI 1231, relator Carlos Veloso, ADI 5566, relator ministro Alexandre de Moraes, a ADI 6529, relatora ministra Carmen Lúcia, a ADI 7.178, medida cautelar, redator para o acórdão, ministro Alexandre de Moraes, a DPF 722, relatora ministra Carmen Lúcia. Por exemplo, e aqui eu ainda trago a ementa da ADI 2667, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, julgado em 5 de outubro de 2020, onde diz Sua Excelência: a teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao poder público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que comprometam e afetem os fins que regem a prática da função de legislar. Senhores ministros, eu precisaria ainda uns 10 minutos. Damos continuidade? Agradeço a Vossas Excelências e digo que, no caso em análise, com todo o respeito aos entendimentos contrários, para mim, a toda evidência, se faz presente o desvio de finalidade. O Presidente da República, utilizando-se da competência a ele atribuída pelo artigo 84(12) da Constituição Federal, ou seja, agindo aparentemente em conformidade com as regras do jogo constitucional, editou o decreto de indulto individual absolutamente desconectado do interesse público. A verdade é que o fim almejado com a edição do decreto de indulto foi beneficiar aliado político de primeira hora, legitimamente condenado criminalmente por esse Supremo Tribunal Federal a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes tipificados no artigo 18 da Lei 7.170, de 83, por 2 vezes, na forma do artigo 71, caput do Código Penal, em virtude da ultraatividade da Lei Penal Benéfica, e no artigo 344 do Código Penal, por 3 vezes, em regime de continuidade delitiva, artigo 71, caput do Código Penal. O chefe do Poder Executivo Federal, ao assim proceder, não obstante detivesse, aparentemente, competência para tanto, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo o ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica. A concessão de perdão aliado político pelo simples e singelo vínculo de afinidade político-ideológica não se mostra compatível com os princípios norteadores da administração pública, tais como a impessoalidade e a moralidade administrativa. Tal proceder, na realidade, revela uma faceta autoritária e descumpridora da Constituição Federal, pois faz prevalecer os interesses políticos pessoais dos envolvidos em contraposição ao interesse público norteador da atividade estatal. Admitir que o Presidente da República, por supostamente deter competência para a edição de indulto em tais condições, pode criar ao seu entorno um círculo de virtual imunidade penal. Pode criar ao seu entorno um círculo de virtual imunidade penal, é negar a sujeição de todos ao devido processo legal
permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos aos postulados republicanos e democráticos. Não se pode aceitar a instrumentalização do Estado, de suas instituições e de seus agentes para, de modo ilícito, ilegítimo e imoral, obter benefícios de índole meramente subjetivos e pessoais, sob pena de subversão, repito, dos postulados mais básicos do Estado de Direito. Demonstrado o desvio de finalidade, impõe-se a procedência das arguições de descumprimento de preceito fundamental. Digo que, quanto à questão atinente à impossibilidade de um indulto atingir os efeitos secundários da condenação penal, eu entendo assistir inteira razão ao Procurador-Geral da República. O decreto de abril de 2022, editado pelo Presidente da República, ao conceder indulto individual a Daniel Lúcio da Silveira, não veicula em nenhum de seus artigos disciplina em relação aos efeitos secundários da condenação. Vale dizer, a simples leitura do decreto presidencial impugnado evidencia que referida temática não foi tratada, nem direta nem indiretamente ali. Assim, como asseverado pelo Procurador-Geral da República, a discussão a esse respeito seria de todo gratuita, por investir contra objeto não existente que não há data vênia de ser conhecida por esse egrégio Supremo Tribunal Federal. De outro lado, também procedente a arguição do chefe do Ministério Público da União no tocante ao descumprimento do ônus de impugnação específica com indicação de fundamentação apta a amparar o pedido. E aí, como já destaquei, o partido autor da ADPF 964 postula, de forma sucessiva, o reconhecimento da manutenção de todos os efeitos extras penais da condenação criminal, sobretudo para se manter a condição de inelegibilidade de Daniel Lúcio da Silveira por ter sido condenado pela prática de crime contra a administração pública. Ocorre, no entanto, que a análise da petição inicial evidencia que o autor, tal como ressaltado no parecer ministerial, não dedicou qualquer linha de fundamentação fática ou jurídica que, porventura, embasasse o pleito, nem ao mesmo indicou quais preceitos fundamentais da Constituição teriam sido violados. No julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967, STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. E os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade, sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia. Transcrevo o artigo 3º da Lei 9.868, de 99. Prossigo dizendo que, ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não esteja vinculado aos fundamentos jurídicos do pedido, não cabe ao órgão julgador, diante de postulação formulada de maneira incompleta, subrogar-se no papel do autor, elegendo os motivos que poderiam justificar o eventual acolhimento da pretensão. E aqui eu cito a jurisprudência da Corte no sentido da incognoscibilidade do pedido sucessivo à falta de impugnação específica. Me eximo da leitura em função do tempo e prossigo declarando a incognoscibilidade do pedido sucessivo, de qualquer maneira prejudicado na medida em que acolhi o pedido principal, ou no meu voto por óbvio. Entendo, no entanto, prossigo, dada a relevância do tema em causa, necessário tecer algumas considerações sobre a concessão do indulto e os efeitos secundários da condenação, dizendo que é sabido que da condenação penal advém consequência direta e imediata, que é a sanção penal,
materializada, por exemplo, na pena privativa de liberdade e na pena restritiva de direitos. Contudo, além de referido corolário, a sentença condenatória, como ressalta César Roberto Bittencourt, produz outros tantos efeitos, ditos secundários ou acessórios, de natureza penal e extrapenal. Naturalmente, os efeitos penais são aqueles inseridos no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Por exemplo, a possibilidade de se utilizar a condenação anterior transitada em julgado como uma circunstância agravante, refiro-me à reincidência, dentro dos limites legais, conforme os artigos 63 e 64 do Código Penal. Há, entretanto, os efeitos secundários extrapenais, genéricos ou específicos, via de regra, previstos nos artigos 91 e 92 do Código Penal. O indulto, entretanto, é oportuno frisar, não afasta os efeitos civis e administrativos da condenação, de modo que seu campo de eficácia fica restrito à punibilidade. Como afirma Pontes de Miranda, o indultado é um delinquente perdoado, mas continua sendo delinquente para todos os outros efeitos da condenação. Ressalto, na mesma linha, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o indulto, em face de sua própria natureza jurídica, tem aptidão apenas para extinguir a punibilidade, ou seja, atinge tão somente os efeitos principais da condenação, remanescendo íntegro, contudo, os efeitos secundários penais e extrapenais. E reporto-me aqui ao HC 121.907, da primeira turma, relatoria ministro Dias Toffoli. É que, não obstante o Instituto tenha como consequência factual a extinção da punibilidade, não apaga a prática delituosa em si, tampouco extingue a condenação imposta. Uma vez indultado, o condenado terá reconhecida a extinção da punibilidade, permanecendo íntegros os efeitos secundários da condenação. Nesse sentido, colho da nossa jurisprudência, na palavra autorizada, mais uma vez, do sempre decano Celso de Mello, ao julgamento do HC 82.544. Como se sabe, o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação formal da indulgência príncipes e atua em nosso sistema como causa extintiva da punibilidade. Porém, ao contrário da anistia, que opera efeitos radicais, o indulto e a graça, em sentido estrito, geram somente a extinção da punibilidade. Não apagam o ilícito nem suprimem as consequências de ordem penal, inclusive os efeitos penais secundários da sentença condenatória. Atingem, no entanto, as medidas de segurança. Enfim, instado a se pronunciar sobre o tema, o plenário dessa Suprema Corte, com fundamento nos precedentes que acima indiquei, adotou compreensão idêntica. E eu me limito a transcrever o item 4º da ementa, em acórdão da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, de 27 de setembro de 2019, onde diz: a concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos secundários do acórdão condenatório, dentre os quais a interdição do exercício de função ou cargos públicos. Na mesma linha, ainda o enunciado sumular 631 do STJ, em verbis, o indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. Entendo assim, quanto ao ponto, acertado o parecer do Procurador da República, que nessa linha se pronunciou. Em suma, senhora ministra, senhores ministros, a concessão do indulto não atinge, na minha compreensão e na linha da jurisprudência da Corte e da doutrina,
os efeitos secundários da condenação penal, tampouco impactam na inelegibilidade decorrente da condenação criminal. Em conclusão, pelos fundamentos que expus, conheço das presentes arguições de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, julgo procedente os pedidos para declarar a inconstitucionalidade do decreto impugnado. É como voto, renovando a Vossas Excelências o pedido de desculpas pelo alongado, né, do voto, mas que eu entendi necessário para que bem se compreendam as razões pelas quais firmei a minha convicção na linha exposta. Eu suspendo o julgamento em função do horário, são 18 horas e 31 minutos, e ainda vou para a abertura do evento em homenagem à CLT no Tribunal Superior do Trabalho, daqui a pouco, e por isso proclamo o resultado provisório no sentido do meu voto, na forma exposta, quanto ao conhecimento e a procedência das 4 arguições de descumprimento de preceito fundamental, declarando a inconstitucionalidade do decreto impugnado. Eu agradeço a Vossas Excelências, desejo uma excelente noite a todos e amanhã voltaremos para que eu possa acolher o voto de Vossas Excelências. Cumprimentos, presidente, pelo belíssimo voto. Possamos encerrar esse julgamento. Obrigada, ministro Gilmar. Está encerrada a sessão.